noite, então, a todos. A gente está aqui reunido para o nosso Desengaveta Bioestúdio, hoje no dia 11 de maio. A ideia, né, do Desengaveta e do Bioestúdio, na verdade, o Bioestúdio começou no meu mestrado, onde eu juntei as minhas duas graduações, né, a Biologia e o Design, e comecei a estudar mais a questão do biodesign e dos biomateriais. E aí, depois desse mestrado, veio o doutorado, né, onde eu continuei trabalhando com a questão dos micro-organismos dentro da moda. Na época, né, do mestrado, eu desenvolvi o tingimento utilizando pigmentos bacterianos. E, durante o doutorado, eu criei uma metodologia de como criar projetos voltados para essa área de biodesign utilizando micro-organismos. E aí, agora eu estou na UFG, né, eu trabalhei com a Rafinha no IESB, depois fui para o Rio, onde eu trabalhei no C-Ticket, e talvez tenha até alguns alunos meus aqui hoje também. E depois, passei no concurso aqui na UFG, comecei aqui e logo em seguida começou a pandemia. E nisso, a gente teve que se reinventar, né? E aí surgiu esse projeto de extensão do Bioestúdio Online, onde a gente criou o site do Bioestúdio, bioestudiodesign.com.br, junto com a Delaine e com a Sara, que vão falar amanhã com vocês. E a gente montou também o Instagram, né, o @obioestúdio, onde a gente procura sempre compartilhar essas questões, né, de modo de sustentabilidade e tal. E aí, a gente precisa muito, né, na extensão, ter esse contato com a comunidade, né, com as pessoas, romper esse muro da universidade e chegar até a casa das pessoas. E aí, nessa proposta de evento, a gente começou a pesquisar alguns temas, e aí a gente fez perguntas, né, para o pessoal do Instagram, e aí os dois maiores temas foram ecoprint e tingimento natural e upcycling, que são os nossos temas desses 2 dias, tá? E aí, conversando com as meninas, né, com a Delaine e com a Sara, a nossa proposta era justamente que a gente conseguisse falar sobre esses temas, mas que, acima disso, assim, a gente conseguisse levar para as pessoas ideias de, cara, o que eu posso fazer com isso? Né, além da minha própria utilização. Né, fiz um tingimento em casa, deu super certo, amei o resultado, mas para onde que a gente vai com isso? Né? Como que a gente consegue transformar isso também, né, em dinheiro, num tipo de negócio, que eu acho que assim, dessa maneira, né, a gente consegue modificar, né, não só os nossos hábitos, mas também esse mercado de moda de uma maneira um pouco mais rápida. Né? Então, acho que a partir do momento que a gente é conscientizado em relação às questões, né, tanto ambientais quanto sociais da sustentabilidade, eu acho que ouvindo vocês hoje vai ser, e amanhã também as meninas sobre o upcycling, vai ser muito importante para justamente a gente pensar esses negócios de moda também, que a gente pode fazer a partir daí, do ecoprint e do tingimento. Por isso que a gente pensou em vocês duas, né, uma pessoa ligada à universidade, uma professora universitária, e a Maibe, que atua nesse ramo, é pesquisadora, fez mestrado e está aí há muito tempo trabalhando com ecoprint e tingimento natural. Vou só ler rapidinho a mini biografia de vocês, e aí a gente vai começar, então, pela Tati, tá bom? A primeira palestra da noite. A Tati, Tatiana Lachuk, e o nome dela é só esse mesmo, é amante da tecnologia têxtil, entusiasta do hands-on, é doutora em design de superfície pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em design e marketing têxtil pela Universidade do Minho, e graduada em moda e estilo pela Universidade de Caxias do Sul, onde atualmente é docente dos cursos de bacharelado em moda e tecnologia em design de moda. Trabalha há 12 anos com aulas em graduação e pós-graduação em design de moda, e se dedica à consultoria em pesquisa e desenvolvimento, ensino e geração de conteúdo para a área têxtil. Ensina sobre o uso consciente de materiais, estamparia e acabamentos de alto desempenho com foco em sustentabilidade. Já a Maibe, nossa segunda palestrante de hoje, ela é brasiliense,
mestre em desenvolvimento sustentável na indústria da moda pela Universidade of Arts, London, e consultora em ética e sustentabilidade com foco em moda. Seu projeto Matricária visa comunicar sobre uma perspectiva da necessidade de modificar a maneira como produzimos e consumimos moda. O projeto engloba uma contextualização do cenário têxtil e artesanal e o impacto no meio ambiente. MAIB atualmente também se dedica a um projeto de pesquisa e mapeamento de plantas tintórias e o potencial do cerrado brasileiro. Então, eu espero que vocês aproveitem com vocês a Tati Lachu. Então, muito obrigada pelo convite do Breno. Eu fico muito feliz com essas conexões que surgiram na pandemia. O Breno é uma pessoa que eu tive contato durante a pandemia e que eu já fiz convite, né, para ele fazer contribuição para o meu e-book. Ele fez agora também esse convite para a palestra, e a gente sempre faz, enfim, sempre participa, enfim, sorrindo, né? Muito feliz de estar contribuindo um com o outro na sua trajetória. Eu acho que isso é muito legal e super importante. Bom, gente, então, a minha palestra hoje é sobre ecomateriais. Olha, eu tô com ecomateriais na cabeça. É que a pessoa fica trabalhando o dia inteiro, né? Uma coisa já automática. Sobre ecoprint e tingimento natural, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, assim, de como eu venho trabalhando e desde quando eu venho trabalhando. Eu trabalho com essa parte de corantes e tingimento natural desde a época que eu trabalhava em uma universidade específica na graduação com um projeto de extensão. E desde esse momento, né, eu já comecei a, enfim, sentir algumas questões em relação ao tingimento natural, ao uso de diferentes fibras, ao uso até mesmo de diferentes estruturas que às vezes influenciavam no tingimento, né? E comecei, então, de uns anos para cá também, a ter uma experiência, um contato maior com o ecoprint, muitas vezes estimulada pelos TCCs que os alunos desenvolviam, né? Então, os TCCs, eles acabam muitas vezes dando iniciozinho a uma pesquisa nossa, né? A uma experiência nossa que a gente vai criando, que a gente vai, enfim, alimentando, né? Durante esses anos todos. Então, falar sobre tingimento natural e ecoprint acaba sendo uma coisa... os dois trabalham juntos, né? Tanto tingimento natural quanto ecoprint. Vocês vão ver que eu não fiz duas apresentações diferentes, né? Eu fiz uma apresentação só, e vocês vão ver que a diferença entre o ecoprint e o tingimento natural, ela vai estar em pequenas partes do processo, não é em todas as fases. Muitas vezes eu consigo utilizar o mesmo tipo de matéria-prima, muitas vezes não, a maioria das vezes, né, ou se não em todas as vezes eu consigo utilizar o mesmo tipo de matéria-prima têxtil, matéria-prima tintória, né, mas eu vou falar disso na apresentação, tá, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia. Só um adendo que eu queria mencionar antes de falar sobre o ecoprint que eu trouxe hoje, é que eu, Tatiana Lachuk, também entendo o Tatakizomi como um tipo de ecoprint, né? O Tatakizomi é um tipo de ecoprint feito por pressão, né? É uma técnica japonesa milenar, e eu entendo, então, o Tatakizomi como um tipo de ecoprint. Não vou falar sobre ele agora, mas até vou mostrar depois alguns resultados que eu tive com o Tatakizomi, resultados bem interessantes, e que até eu fiz ele faz umas 4 semanas que eu fiz um Tatakizomi aqui numa sardinha de algodão. Olhei a foto agora, até posso mostrar depois para vocês, e olhei aqui o resultado e tá intacta ainda, né, a relação entre o corante e o tecido, da mesma forma como eu fiz antes. Então, assim, só para explicar brevemente o Tatakizomi é uma técnica em que a gente literalmente martela a planta sobre o tecido. E diferente do ecoprint, eu não tenho a ação do calor e do calor sobre o tecido, né? Realmente a transferência do corante feito sob pressão, tá? Para vocês terem, já que eu falei sobre o Tatakizomi, para vocês terem uma ideia, né?
Ó, aqui tá um ecoprint, um Tatakizomi, que eu fiz faz o quê? Fazem 3 semanas, no Festival Fio, tá? É um amor perfeito, que eu martelei sobre uma sardinha, até inclusive achei interessante esse efeito que se criou, né, da superfície do tecido. E peguei aqui o tecido, que eu fiz, não sei se vocês conseguem enxergar, mas que eu fiz o amor perfeito com o Tatakizomi, e ele ainda tá intacto, né? Tá perfeita a questão das cores, não perdeu a vivacidade. Claro, assim como o tingimento natural, o ecoprint, feito com calor, ele pode, aos poucos, com o tempo, ir perdendo essa vivacidade, essa saturação de cor. Bom, então, assim, gente, o que é o ecoprint, né? Eu tenho um problema que às vezes eu começo a falar e atropelo um pouco os conceitos, tá? Mas, então, para vocês entenderem, quem assim não faz ideia do que é ecoprint, o que é tingimento natural. O ecoprint é uma técnica de estamparia em que eu faço a transferência do corante através das flores, plantas, cascas, enfim, né? Eu posso utilizar diversas partes das plantas para fazer essa minha estampa, tá? Então, no ecoprint, a transferência dessas formas, das pétalas, das folhas, ela vai se dar a partir da transferência do corante pro tecido, tá? E aí, no caso, o ecoprint que a gente comumente trabalha é feito a partir da transferência do corante com o calor. E o tingimento natural, então, é um método de tingimento em que eu faço a coloração do meu tecido de forma integral ou de forma parcial, aí depende muito da técnica que eu vou utilizar, a partir de corantes naturais. Então, eu trouxe essa imagem, porque essa imagem, essa foto eu tirei em 2019, quando eu visitei o Fashion for Good, tá? Que é um hub que existe em Amsterdã. E dentro do Fashion for Good tem o The Experience, que é o primeiro museu de moda sustentável do mundo. E eles trouxeram aqui uma série de marcas, desde a Fjällräven, que é uma marca esportiva, até marcas mais casuais, em que existe aqui uma ênfase grande para o tingimento natural. Mas, apesar da gente ouvir falar do tingimento natural como uma tendência do futuro, e eu realmente acredito que ele é uma tendência forte para o futuro da moda, em função justamente dos baixos impactos ambientais que ele possui, o tingimento natural é uma técnica bastante antiga, uma técnica milenar, inclusive o tingimento natural existe bem antes do surgimento do tingimento com corantes químicos, tá? Então, infelizmente, a gente acabou trocando, né? Ali nesse tempo, o tingimento natural acabou saindo de cena e acabou entrando o tingimento químico, porque tinha maior produtividade, tinha maior fidelidade de cores, e a gente foi perdendo aos poucos a cultura do tingimento natural. Essa cartela de cores aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, ela... Peraí, deixa eu botar aqui. Ela foi feita somente com corantes naturais, tá? Inclusive, eu recomendo, se vocês quiserem anotar, o título desse documentário, tá no Vimeo, tá, gente? Um documentário incrível, que mostra todo o processo de extração de corantes naturais, até a parte do tingimento em si, e eles mostram justamente essa cartela de cores ampla que o tingimento natural possui. Então, essa é a dica, tá? É um documentário de 18 minutos, é bastante interessante, super recomendo de vocês assistirem no Vimeo esse documentário. Então, só trazendo esse contraponto, né? Assim como é mostrado como uma tendência de futuro, é uma técnica bastante ancestral. E aí, eu trago aqui essas duas técnicas em que os objetivos são diferentes, porque no ecoprint eu faço algo estampado, né? O ecoprint é um tipo de estampa. Enquanto que no tingimento natural, independente da técnica de tingimento que eu utilizar, se eu utilizar, de repente,
a técnica do shibori, ou se eu fizer um degradê, eu estou tingindo a peça, tá? Já no ecoprint, não. No ecoprint eu vou fazer a impressão sobre o tecido. E para isso, então, eu vou utilizar corantes naturais, em ambos, né? Então, por isso que eu tiro de cena o versus e substituo para o mais. Por quê? Porque eu acredito que ambos têm muitas semelhanças e a gente pode, sim, utilizar do conhecimento do tingimento natural para fazer ecoprint e do ecoprint para fazer também aqui o tingimento natural, tá? Acredito muito, assim, na cumplicidade entre essas técnicas e no conhecimento que ambas podem dar de uma para outra. E o que eu quero dizer com isso, né, quando eu falo em relação a essa cumplicidade? Que os processos, eles acontecem a partir de pura química, né? É o tipo de mordente que eu vou utilizar, é a questão da temperatura da água, é a questão do tempo, né? Esses dias mesmo postei no Instagram, eu abraçada numa panela, né, e até referi como uma bruxaria. Praticamente, né, é isso, gente, é química, é bruxaria, é cozinha, é a mistura de diferentes insumos, é também a energia que tu tá, eu não sei, depois até a Maibê pode falar sobre isso também, mas às vezes a gente não tá num dia legal, assim, dá um tempo, vai comer um bolinho, vai, sabe, vai fazer, se tu não tá com energia legal, se não tá num dia muito legal, parece que isso também acaba influenciando, né. Claro, eu sou doutora, sou mestre, tô falando isso, pode até parecer uma coisa, nossa, né, mas ela tá falando isso baseada em quê? E baseada em processos, né, gente? Eu acredito muito que tanto ecoprint quanto tingimento natural é muito uma questão de energia, como a gente está no dia, a forma como a gente escolhe os insumos, tá? E aos poucos, com o tempo, vocês vão encontrar a receita ideal de vocês, tá? Eu já mudei, por exemplo, a minha receita de ecoprint, já percebi que muitas vezes o mesmo insumo, se colhido em diferentes estações do ano, vai ter influência. Se eu pego uma folha do chão e eu pego uma folha direto da árvore, também vai ter influência no meu ecoprint. Então, são várias questões que vocês vão percebendo ao longo do tempo e que vocês vão criando o próprio processo de vocês, né? Para mim, não existe um processo que é certo ou que é errado. Existem diferentes métodos que a gente vai utilizando da forma como a gente achar mais adequado para o resultado que a gente precisa, tá? Sempre, assim, tendo em mente qual o resultado que eu quero. Eu quero uma coisa um pouquinho mais, menos saturada, então, de repente, eu vou utilizar uma fibra X. Não, eu quero uma coisa um pouco mais saturada, uma cor mais destacada, então eu vou mudar a matéria-prima, né? Ou vou utilizar também um mordente diferente, que o mordente acaba influenciando muito na coloração, tanto do tingimento quanto do ecoprint, né? Para vocês terem uma ideia, se eu utilizar, por exemplo, folha de eucalipto com um mordente X, eu vou ter uma cor, e com mordente Y eu vou ter outra cor. Então, é a mesma planta, né? Então, é isso que acaba fazendo com que tanto o tingimento natural quanto o ecoprint sejam técnicas tão fascinantes e tão viciantes. Alguém está com o microfone aberto para falar alguma coisa? Eu abri, na verdade, para fazer uma pergunta. Pode falar. Porque às vezes, quando, né, se a gente tiver alguém que não seja mais da moda, talvez não saiba, mas o que é o mordente? Eu já ia falar, mas já falo agora. Então tá. Não, bem tranquilo. Mordente, eu até gosto que me interrompam, porque às vezes a gente vai falando e pula algumas etapas. Mordente é uma espécie de substância que vai fazer com que o corante se fixe na fibra de forma mais acentuada, né? Então, se eu não uso, por exemplo, mordente para fazer o ecoprint, é bem provável que a fixação do corante ela seja muito fraca. Então, na verdade, assim, é uma ajuda que eu dou para que essa fibra, ela aumente o potencial de absorção desse corante. Tem algumas fibras, por exemplo, isso vale tanto para ecoprint quanto para o tingimento natural. Tem algumas fibras, por exemplo, as fibras proteicas, que eu também vou falar depois um pouco mais sobre isso, mas as fibras proteicas, elas têm um potencial de absorção do corante maior.
e fixação. Então, eu até vou mostrar depois, assim, um comparativo do mesmo processo de tingimento, só que com fibras diferentes, e vocês vão ver a diferença de saturação, né, de uma e de outra. Bem, então, como é que é feito o processo? Né? Assim, parte mais prática agora. Uma coisa que vai influenciar, matéria-prima têxtil. Prefiram fibras naturais. Algodão, linho, lã, seda. Até mesmo que fosse possível o tingimento com fibras sintéticas, é um pouco contraditório a gente utilizar uma fibra sintética e um tingimento natural, ou um ecoprint. Né? Então, mesmo que fosse possível, eu, Tatiana, acho um pouco contraditório a utilização das duas técnicas. É impossível tingir poliéster, poliamida? Olha, os resultados que eu tive com experimentos não foram satisfatórios. Sei de pesquisadores que conseguiram já atingir, mas como eu mencionei antes, eu acho que é um pouquinho contraditório a gente estar utilizando o processo todo natural, tanto do ecoprint quanto do tingimento natural, e chegar, então, né, e utilizar uma matéria-prima sintética. Eu ouvi um barulhinho acho que foi de mão levantando ou foi de tempo? Foi uma pergunta, mas eu já anotei aqui, a gente faz no final, tá bom? E eu indiquei aqui essas duas, eu vou mostrar aqui, eu não sei se vocês conseguem me enxergar na câmerazinha, ou se preciso sair do modo apresentação. Pode continuar, a gente consegue te ver normalmente. Tá. Então, olha só, gente, eu tenho aqui duas matérias-primas, tá? Eu tenho o linho e tenho a lã. Ambas foram tingidas no mesmo banho, tá? Só que nesse momento aqui eu não coloquei nada de mordente, nem pro linho e nem pra lã. Percebam a diferença de coloração. Então, dá para ver que a lã, ela tem um maior potencial de absorção do corante do que o linho. Claro, se eu tivesse aqui colocado o mordente antes, ou durante, ou depois, isso também é uma questão que, às vezes, né, a pessoa prefere aplicar o mordente antes, depois do tingimento, algumas preferem antes e durante, isso também é uma questão muito de achar a melhor forma de processar esse tingimento, de fazer o tingimento. Mas, então, trouxe esses dois aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia da diferença, tá? Então, vejam bem, mesmo corante, diferentes resultados. A mesma coisa acontece para o ecoprint, tá? Eu não tenho aqui a amostra de ecoprint com lã, mas é fato, o ecoprint, ele tem maior potencial de absorção também a lã tem maior potencial de absorção do corante no ecoprint do que as fibras, então, de origem celulose. Então, o algodão e o linho, que são celulose, tem menor potencial, e a lã e a seda, então, que são de origem proteica, elas têm maior potencial de absorção. Claro, eu adoraria poder fazer todos os meus ecoprints aqui com seda, né? Mas a gente sabe que o valor da seda é um pouco alto. Então, realmente, assim, quando tem consigo algumas amostras, e aí que rola o ecoprint, o tingimento, enfim, com seda. Bom, uma coisa bem importante, muitos alunos me perguntam, quais são as melhores fibras, quais são as melhores, quais são as melhores plantas, né, para que a gente consiga ter um resultado mais potente, né, porque a gente quer, na realidade, ver o tingimento bastante saturado, ou a flor ou a folha bem marcados, né, no tecido. É difícil, assim, a gente já buscar algo que saia fraco. A gente quer realmente ver aquela folha impressa, aquela pétala impressa no tecido, né? Então, quais possuem maior potencial? Aqui a gente tem uma cesta, né, onde
que vocês podem ver o urucum colhido, né? Essa cesta, no caso, essa cesta ela faz parte de um retiro que eu fiz em Amparo, no ano de 2018, talvez, que a Cris Bertolucci e a Fábia Alhasser organizaram no sítio Duas Cachoeiras. Então, aí a gente fez a parte de colheita, né, das plantas, e depois mostra também a parte de obtenção do corante. E o principal ponto que a gente tem que entender quando a gente está buscando uma flor, buscando fazer a alcoprint a partir de uma flor, de uma planta, de uma folha, né, que normalmente são as partes das plantas onde a gente mais, onde a gente busca fazer a alcoprint justamente em função da forma que eu consigo, né, porque no tingimento natural, o corante, né, seja a pétala, seja a folha, ela se desmancha e eu não consigo mais enxergar. No ecoprint não, no ecoprint isso fica bastante marcado. Então, aqui, essa cesta, claro, ali não é gengibre, é a cúrcuma, né, a raiz da cúrcuma. Então, e óbvio, tem outras plantas ali que não fazem parte, né, alguma mudinha que tiraram do mato, enfim. Mas aí a gente tem como principais plantas, então, a cúrcuma, que é essa raiz, que ela lembra muito o gengibre, e o urucum, né? Então, assim, principais características, que você, daqui a pouco, assim, mas eu queria muito saber se essa planta tem capacidade tintória, mas eu não vi nada na internet, como é que eu faço para saber se ela tem potencial? Ela tem que ter tanino, né? A tanino é a principal substância que vai fazer com que essa transferência, tanto do corante no tingimento quanto no ecoprint, ela tenha sucesso. Então, por partes, né, gente, quais são as principais partes que fazem parte do processo? Preparação do tecido. Tanto no ecoprint quanto no tingimento natural, eu preciso limpar o tecido. E normalmente, quando ele vem da indústria têxtil, ele vem com algum tipo de goma, ele pode vir com algum tipo de acabamento, amaciantes, que vão dificultar a entrada, a absorção do meu corante na fibra. Então, é super importante que eu faça essa limpeza. Que eu lave ele bem com sabão neutro, coloca para secar, né? Deixa de molho um pouquinho, para que essas impurezas, essas substâncias químicas, elas saiam do tecido. E aí vem a preparação do tecido, tá? Que é a fase de mordente. Então, aqui existem diferentes mordentes que eu posso utilizar. Eu posso usar ferro, eu posso usar o alúmen. Cada um deles vai ter um efeito diferente, tá? No tecido, assim, no processo, tanto do tingimento quanto do ecoprint. Em relação a fases, né, onde eu coloco o mordente, em que fase eu coloco o mordente, antes do ecoprint, depois do ecoprint, eu prefiro fazer a preparação, no caso do ecoprint, tá? Eu prefiro fazer, então, a preparação do tecido para o ecoprint com o mordente. Se eu puder, daqui a pouco, aplicar algum tipo de fixador após, também, né? Eu acho que todos os esforços que forem feitos para conseguir fixar o corante no tecido, tá valendo, tá? Desde que eu não gaste esses insumos por gastar, né? Se não tá dando resultado depois, não coloca, né? E vocês podem fazer esse comparativo. Bom, em relação ao tingimento, pode acontecer tanto antes, quanto durante, quanto depois, tá? E aí vai muito de vocês conseguirem... Claro, antes, para mim, é essencial, porque está preparando o tecido para o tingimento. E também, depois, para dar aquela fixada na cor, né? Então, eu apliquei o corante e aplico depois, novamente, o mordente. Inclusive, o mordente que eu aplico antes, que eu aplico depois, podem ser diferentes, tá? Matéria-prima tintória. Breno, tu vai me avisando, tá? Pode ficar tranquila. Matéria-prima tintória, então, principais matérias-primas tintórias. Eu tenho casca, eu tenho folhas, eu tenho flores, pétalas, né? Eu tenho sementes,
Então, assim, são diferentes tipos de matérias-primas tintórias que eu vou utilizar e que eu vou priorizar as que tenham tanino, né? E uma coisa, né, assim, que eu queria trazer, muitas vezes os alunos, eles acabam se decepcionando, por exemplo, assim, vou pegar lá uma rosa vermelha para fazer um ecoprint com flores vermelhas. A não ser que seja uma espécie que eu não conheço, mas dificilmente vai rolar, né? Ou a não ser que eu prepare essa pétala com algum mordente que eu consiga esse efeito. Nada é impossível. Eu não gosto de dizer, assim, de colocar muitas regras, tanto no ecoprint quanto no tingimento, porque é muito de experimentação, tá? Outra questão também que é interessante, né? Por exemplo, já tive, assim, experiência de num TCC, de em 3 meses, o aluno conseguiu um efeito com a planta X, e daqui a 2 meses, em função da mudança de estação, né? Saiu ali do verão e entrou pro outono, a planta já não tinha o mesmo potencial, não tinha o mesmo potencial do corante, e o resultado não foi o mesmo, tá? Eu mesma fiz um experimento no verão e ficou bem saturado de uma espécie X, e 3 meses depois já não era a mesma saturação, tá? Mesma coisa que eu mencionei para vocês antes em relação assim, pegar uma planta do chão e usar, né? Ela já tem um menor potencial tintório aí, porque o corante já não tem o mesmo potencial, tá? Então, em relação às cores, dificilmente, assim, vai ser exatamente a cor da folha, da flor que vocês pegarem, tá? Claro, tem algumas plantas que sai praticamente a cor da raiz, a cor da flor, sai, né, no tecido, tá? Por exemplo, no Tatakizumi, que é aquela técnica que eu mostrei para vocês, é muito fiel a cor que sai por pressão no tecido da cor real da flor, né? Até ali no meu Instagram eu coloquei a foto do tecido e a foto da flor, e realmente é a mesma cor. Só que o que acontece? No ecoprint com calor, eu tenho uma química ali de mordente, né? Do próprio corante que está saindo ali com a ajuda do calor para a planta, para o tecido, né? Então, são uma série de variáveis que vão influenciar, tá? Mas é muito difícil ter, assim, então, por isso, assim, não criem expectativa de que vocês vão ter exatamente a cor. E como eu falei antes, né, que eu não terminei, algumas plantas, sim, têm a cor muito próxima, né, como, por exemplo, o urucum. A sementinha, ela tem realmente a cor muito próxima do resultado final. E a cúrcuma, que até, inclusive, esse casaco aqui é um casaco que eu tingi no ano passado. Era um casaco da minha mãe, begezinho, e eu fiz, então, o experimento tingir com o urucum. Mas aí, colocando justamente esse casaco nesse momento na apresentação, como é que foi a experiência, tá? Eu tinha uma questão que eu não sabia qual era a composição. Ele tem um brilhozinho que parece ser acrílico, lembra muito acrílico, mas, assim, eu tinha muito medo de tingir ele, por quê? Porque tem a questão da memória afetiva, né? Foi minha mãe que fez na década de 70 esse blusão, gente. Então, assim, ele tem aí quase 50 anos, né, esse blusão. Bom, então, quando eu fui tingir, e esse é um ponto bem importante, que inclusive eu dou a dica para vocês, procurem em algum lugar do casaco, da peça que vocês vão tingir, algum fiozinho, alguma amostrinha, que vocês possam testar o tingimento antes. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui um fiozinho que minha mãe tinha deixado para fora do acabamento, e fiz uma solução ali de corante com água mordente pequena, numa leiteirinha mesmo, e tentei tingir. Vi que deu certo naquela amostra, aí testei, então, no casaco inteiro, tá? Mas esse é um ponto, assim, que você sempre tem que testar. Tem dúvida em relação à matéria-prima? Testa. Porque, assim, a indústria têxtil, ela tá
assim, cada vez mais ela está conseguindo desenvolver tecidos de origem sintética ou artificial que tem um potencial, que tem uma proximidade muito grande dos tecidos de origem natural. Tá? Então, se a gente não sentir, se a gente não vestir, dificilmente a gente consegue só pelo toque, tá? Então, uma forma é queimar o tecido, enfim, se vocês já devem saber. Outra é realmente testar, né? Fazer pequenos testes para ver se rola ou não rola. Bom, então, até aqui, gente, é praticamente o mesmo processo, tá? Eu escolhi matéria-prima, eu escolhi as minhas matérias-primas, matéria-prima têxtil, matéria-prima tintória. E a diferença, então, agora em relação ao ecoprint, tá? No ecoprint, eu preciso dispor as plantas em cima do tecido, depois que ele já foi, depois já passou pelo processo de mordente, então, coloquei todas as plantas em cima do tecido, e vou fazer, então, a amarração. Eu coloquei aqui até uma imagem em que o tecido ele é dobrado, tá? Em quadradinhos, várias camadas, amarrado, tá? Então ele tem que ficar bem firmezinho, bem juntinho mesmo, todas as camadas. Eu prefiro fazer com um cano de PVC, tá? Por que é importante, no caso do cano, ele ser oco, né? Eu não usar, por exemplo, enfim, ele tem que ser oco, por quê? Porque o calor ele tem que entrar no cano e atingir as camadas de dentro do tecido. Porque se eu utilizo um cano que não seja oco, né, o que pode acontecer? Pode acontecer de que as camadas que estão próximas ao cano, elas não serem atingidas pelo calor da mesma forma que as camadas externas. Então, por isso, o cano de PVC. E o cano de PVC também ele não derrete, né? O cano branco, o que não é de PVC, ele pode, com o tempo, derreter e deformar, enfim. E o objetivo é que a gente tenha, né, quanto mais tempo possível, esses materiais, melhor. Tingimento natural. Então, aqui eu tenho preparação da tinta. Aqui é uma foto também do retiro de Amparo, onde a gente tirou as sementinhas do urucum, usamos um pilão para, enfim, para ir diluindo, né, esse pozinho que fica ao redor da semente. E aí depois, enfim, faz a mistura com álcool. Aí eu não vou falar sobre isso agora, porque eu acho que é um detalhe muito técnico, mas que existem receitas para isso. Inclusive, tem um e-book do Weber Ferreira, que vocês todos devem conhecer, é uma das principais cabeças do tingimento natural aqui no Brasil, que levou a técnica, conhecimento sobre a técnica a muitos estados através de diferentes projetos. E ele tem, inclusive, um livro, um PDF gratuito, online, que foi criado para algum projeto, agora não lembro para qual projeto, e que vocês podem tirar aí várias receitas, tá? Das principais plantas tintórias do Brasil. E no cozimento é onde a química acontece, né? É onde o corante o corante da folha, né, ecoprint, vai ser absorvido pelo tecido, né? É onde o corante natural, ele vai passar para o tecido, ele vai ser absorvido pelo tecido durante o tingimento natural. Então, no cozimento é onde vai acontecer. Tem algumas questões, por exemplo, no ecoprint, né? O que é muito comum acontecer? De ecoprint, a gente fazer... O ecoprint eu sempre digo, né? Que é um trabalho, assim, de lidar com ansiedade também. Por quê? Porque a gente quer fazer ecoprint, fez lá, deixou lá por um tempo, enfim, cozinhando, e já tira, né? Terminou, já tira e já começa a abrir. Não, né? O ecoprint, ele precisa do tempo dele. Então, desde deixar a panela esfriar, tirar ele, né, mas não abrir ainda, deixar um tempo, né, porque senão vocês vão realmente se decepcionar, né, claro, depende muito da técnica, cada um tem essa técnica, mas eu recomendo esperar, porque
esse tempo que a gente deixa, 48 horas, 72 horas, ele potencializa a absorção do corante pelo tecido. Tati, a gente tem mais 3 minutos, tá bom? Tá, já tô terminando. E aqui, em relação ao EcoPrint, tem algumas técnicas que indicam a utilização do vapor, ou seja, eu não encosto o tecido na água quente, eu deixo ele... Assim, é a mesma coisa que cozinhar legumes no vapor e cozinhar na água quente, tá? Eu, particularmente, prefiro, acho que o desenho fica um pouco mais definido no vapor, mas é muito comum também o uso da água quente, então aí vocês podem experimentar essas diferentes técnicas, tá? E uma dica que eu vou dar para vocês, não deixem de usar, assim, uma vez eu usei vapor, gostei mais e vou deixar de usar água quente. Não. Vão testando às vezes, voltem, retornem, porque às vezes foi alguma coisa que influenciou que não deu certo, mas que tem potencial. Bom, agora voando. Aqui um exemplo, então, de eucaliptos, utilizando como mordente extrato de ferro. India Flint, que foi quem popularizou a técnica nos últimos anos, no seu trabalho de mestrado. Perguntinhas que eu vou deixar aqui para vocês, uma pulguinha atrás da orelha. Qual o potencial das plantas da minha região? Busquem saber, não busquem assim, primeiro saber quais são as principais plantas que têm potencial tintório. Não, busquem saber na região de vocês, usem as plantas da região de vocês. E os resíduos da nossa cozinha? Ano passado, na pandemia, eu fiz um projetinho, assim, onde eu tingia lã só com corantes que vinham dos resíduos da minha cozinha. E consegui resultados muito legais. Desde a água do feijão, da beterraba, da casca da laranja que eu fiz um bolo. Então, dei uma conferida depois. Importante, cuidado com a toxicidade das plantas. Tá? Às vezes a gente sai catando planta no mato sem ter noção que elas podem ter, sim, toxicidade. Então, cuidem isso. E o potencial medicinal das plantas, agora só para fechar, eu já vou finalizar. Gosto muito dessa frase da Audrey Louise Reynolds, que ela falou o seguinte: se o nosso corpo absorve substâncias cancerígenas oriundas dos produtos químicos utilizados em nossas roupas, por que não utilizar tingimento natural de plantas que possuam propriedades terapêuticas e que tragam benefícios ao corpo? Tá? Então, ela aqui já dá praticamente uma continuidade para uma outra roda aqui de conversa, né? Mas também eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Então é isso. Finalizei, então, na linha de chegada, assim. Deu tempo certinho. A Tati também, se você quiser já falar, Tati, a Tati também faz alguns cursos de EcoPrint, né? Ela faz o passo a passo mesmo. Aqui a gente, né, tem pouco menos de tempo, mas se você quiser falar dos seus cursos e dos seus canais. Então, nessa semana eu devo estar lançando um curso por isso que eu falei Ecomateriais antes, que eu tô com a questão do curso na cabeça todo dia. Devo lançar o curso Ecomateriais para a Moda, tá? Que foi o primeiro curso online e exclusivo sobre ecomateriais do Brasil. E estou lançando, então, a terceira edição dele, agora em maio. Então, fiquem ligados, é um curso bem legal. E nessa edição eu fiz uma junção, assim, com a parte de mercado bastante interessante. Então, vão ter empresas apoiadoras, que vão dar aulas bônus, né? Então, vocês vão ter, assim, uma experiência bem ligada ao mercado, bem legal, bem interessante. Porque eu acho que isso falta, muitas vezes, nos cursos, essa ponte entre o aluno e o mercado, né? Então, deem uma olhadinha lá depois, até vou colocar aqui o meu site para vocês. E, enfim, tem cursos de estamparia também, dou, às vezes, algumas oficinas de EcoPrint, sim. E é isso, então fiquem ligados no meu Instagram, onde eu mais divulgo conteúdo, gente. Eu sempre alimento muito, sim, pelo Instagram. Então, é por lá que vocês vão me encontrar e encontrar as novidades. Maravilha, muito Espero obrigado. Espero que tenha ficado claro alguma coisa, Ficou. Coisa me perguntem. Na verdade, a gente só tem uma pergunta, eu anotei aqui outras, mas, assim, depois da fala da Maybe, a gente faz as perguntas, tá bom? Muito obrigado, Tati. Eu só vou precisar que você finalize aí a apresentação para a Maybe poder apresentar. Muito obrigado. Vamos lá, Maybe. Oi, gente, tudo bem? Boa noite.
Gente, tá tendo jogo de futebol hoje, tem os vizinhos gritando aqui, hein? Então já aviso que tá tendo uma gritaria aqui fora. Mas é vida real, né? Cada um nas suas casas, nas suas empresas, no seu home office. Bom, mas vamos lá. Primeiro quero agradecer, Breno, o convite, né? Agradecer a Rafinha também por ter feito essa ponte para a gente poder se conectar nesse isolamento físico, né? Porque o social a gente está aqui de alguma maneira conversando, trocando conhecimento, aprendendo e se apresentando. Bom, eu vou direto ao assunto. Deixa eu só abrir aqui. Beleza, tá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Maibe. Eu também venho de uma trajetória do tingimento natural, né, da impressão botânica, entre outras técnicas. A gente vem se aventurando aí e desbravando novos segmentos dentro desse universo das cores naturais, das tintas naturais, das cores da natureza como um todo. Eu tenho formação em moda, fiz um mestrado em desenvolvimento sustentável na indústria da moda, e nessa pesquisa toda dentro da cadeia produtiva da indústria têxtil, a parte do tingimento natural foi a parte que mais me cativou de alguma maneira, né? Então, a gente vem aí desde 2008, numa trajetória de pesquisas, aventuras, descobertas, erros e acertos. E eu gostei muito do convite do Breno para poder falar sobre a Matricária com viés business, né? Com viés empresarial, de negócios. Então, deixa eu já colocar aqui, que aí eu vou falando já em cima aqui. Vocês conseguem ver a minha apresentação aqui inteira? Breno, me dá um ok, que aí eu já não vejo mais ninguém, né? Pode ficar tranquila, Maíra, tá aparecendo tudo direitinho. E aí também, se tiver alguma coisa, eu vou te falando. Joia, perfeito, tá. Bom, eu vou falar sobre a trajetória da Matricária, né, pelos lugares que a gente já passou para chegar até aqui, mas não que a gente tenha chegado em algum lugar concreto, algum lugar sólido, né. Eu acho que os projetos, eles acabam sendo, nesse caso, experimentais, então a gente está sempre em constante mudança, e eu acho isso maravilhoso, a gente poder mudar, amadurecer, transformar as ideias, né, e os objetivos. Eu acho que faz parte do amadurecimento, né, do crescimento. Então, achei muito bacana o convite de poder contar esse outro lado, né. Eu montei uma estrutura aqui, breve, dessa apresentação, para mostrar para vocês como que a gente desenvolveu as frentes que a gente vem trabalhando hoje, tá? Então, acho que está um pouquinho lento aqui. Beleza. Bom, eu sou pesquisadora de plantas tintoriais brasileiras, sou tintureira, sou designer, sou artista têxtil, a gente acaba sendo de tudo um pouco quando a gente entra em contato, né, com esse sagrado na natureza e as cores da natureza, e eu sempre falo que é a natureza colorindo os nossos dias, né. Então, eu vou falar para vocês das nossas frentes de trabalho, que hoje são 4, uma frente acaba alimentando a outra e assim vai, e eu acho legal contar para vocês como surgiram essas frentes, de acordo com o nosso caminhar dentro desse universo das cores naturais. Bom, então a primeira é a nossa pesquisa. Eu sempre falo que somos curiosos por natureza, mesmo no sentido maior, né, da curiosidade, e no sentido quase técnico de entender a morfologia das plantas, da onde vêm aquelas cores, quais são os princípios, né, os taninos, os beta-carotenos, os carotenoides, flavonoides. Eu não sou botânica, mas eu sou estudiosa, então a gente vai adentrando nesse universo também. E o nosso projeto de pesquisa é um projeto de resgate, né, desses saberes tradicionais, ancestrais e naturais do potencial das plantas tintoriais para diversos tipos de aplicação, né. A nossa linha de trabalho é voltada para as plantas tintoriais brasileiras, então a gente está sempre pesquisando o que tem aqui no nosso país,
quanto potência, né, o que a gente pode utilizar, que é nosso, desde plantas nativas, há plantas que foram aí trazidas na época da colonização, e aí vai. Mas eu estou sempre com esse olhar para dentro, para a gente aqui, quanto país, da nossa cultura, das nossas tradições também, relacionadas tanto a tingimento natural, quanto a tintas naturais, desenvolvimento de pigmentos, e por aí vai. Então, aqui, nessa nossa frente de pesquisa, a gente trabalha com coleta, né, da matéria-prima e análise e investigação dessas plantas, né, do que a gente chama de plantas tintoriais. Então, muita coisa a gente coleta, muita coisa a gente recebe. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre o nosso projeto de mapeamento e registro de plantas tintoriais brasileiras, que é um projeto colaborativo, mas 80% dele foi carreira solo mesmo. Então, como funciona, né, essa nossa parte de pesquisa? A gente coleta a matéria-prima, a gente tem a parte de identificação botânica, potencial tintório, tanto para tingimento natural, né, e aplicação para diversos tipos de fibra, né, até como a Tati falou, diferentes resultados em diferentes tipos de fibra, né, e então, aqui nesses quadradinhos, até nessa segunda imagem, vocês conseguem ver diferentes tonalidades de uma cor, só que foram todas feitas no mesmo banho de tingimento. Essa é a clássica casca de cebola, né, então a gente faz esse tipo de análise, matéria-prima, extração, tingimento natural, impressão botânica, tintas, né, diversos tipos de tintas que a gente vem desenvolvendo. Esse universo das tintas e dos pigmentos é um universo que vem me cativando bastante. Eu tenho estudado muito sobre tintas medievais, sobre estruturas e metodologias de desenvolvimento de tintas, né, no passado, e como que a gente consegue unir esses saberes também à tecnologia atual e avançar no desenvolvimento. Aplicação também em impressão botânica, e aí a gente vai montando e organizando essas cores naturais, né, da onde elas vêm, qual o potencial delas, qual a identificação botânica, e organizando isso quase que num registro mesmo. Então, a gente hoje tem mais de 380 plantas já catalogadas, e mapeadas, e analisadas, então é um trabalho muito gostoso também. E quando a gente faz esse primeiro contato de extração, a gente tem diversos tipos de aplicação, né, como eu disse. A gente tem aplicação no tecido, onde a gente analisa o potencial, a durabilidade, a solidez à luz, essa cor desbota, não desbota, como que funciona. Aplicação em papel e aplicação dos pigmentos em diversos tipos de bases artísticas, né, outros tipos de base, outros tipos de tinta e outros tipos de aplicação. Esse tem sido um segmento muito bacana de trabalhar, que a gente vê que tem muitos parceiros procurando a gente no sentido de colorir o seu próprio segmento, assim. Então, a gente está fazendo um desenvolvimento de tintas naturais para cabelo, tintas de parede, enfim, tem novidades vindo aí até o final desse ano. E além desses testes, a gente tem a nossa parte de mapeamento mesmo, né, de origem, mapeamento, de onde estão essas plantas, né, qual é a região predominante de cultivo ou de fornecimento dessa planta. Então, a gente tem esse cuidado, né, e esse trabalho de registrar essas plantas tintoriais brasileiras, onde elas estão, para que a gente possa ter, né, em um âmbito maior, esse mapeamento das cores do Brasil, né, das cores brasileiras. Esse mapeamento aqui é do barbatimão, né, que é uma casca de uma árvore bem típica aqui do Cerrado, eu estou falando aqui de Brasília, e ela tem aí nesse coração do Brasil, né, que é essa parte do Cerrado. Nessa imagem do lado, são os pigmentos que todos esses pigmentos foram extraídos da casca do barbatimão, então a gente também poder analisar o potencial e o desdobramento, né, dessas plantas, dessas cores, desses pigmentos, né. Para quem não sabe, uma matéria-prima, você utilizando modificadores, mordentes, ou as próprias suas ferramentas de trabalho, o pH da água, o tempo de cozimento, tudo isso influencia e vai te dar tons mais claros, mais intensos, tons completamente diferentes, e essa é uma das magias de se trabalhar com os pigmentos vegetais, né, com as cores naturais. Bom, dessa ideia surgiu o nosso projeto de mapeamento, que a gente vem trabalhando com ele nos últimos 3 anos,
que é uma pesquisa colaborativa chamada Qual a Cor da Sua Cidade? O nome do projeto é uma pergunta mesmo para você se perguntar, né? Cidade tem cor, né? A gente, com as nossas andanças, né, começou a observar algo que é bem óbvio, né? Que cada cidade, cada região, cada território brasileiro tem a sua vegetação predominante. E, naturalmente, as suas cores predominantes, né? Então, a gente começou a observar essas diferenças entre os estados, as regiões, os climas, o próprio solo, né? E a agricultura, né, e as plantas, como que isso, a gente conseguiria traduzir isso em cores e ter um mapa do Brasil colorido, né? A ideia desse projeto, a ideia final, né, é uma publicação. Eu acho que é um projeto que a gente nunca vai conseguir chegar ao fim, né? Os pesquisadores dizem que a cada 2 dias uma planta nativa é descoberta, então é difícil a gente conseguir dominar, a intenção não é essa, mas é um trabalho que a gente quer, que eu quero muito deixar como uma ferramenta, assim, sabe, para as próximas gerações, ou para a nossa própria geração, poder já ter uma pesquisa quase que científica nesse sentido, para a gente poder avançar, né, eu acho que a gente precisa avançar, a gente está sempre falando em minimizar impacto, em fazer um pouco melhor, eu acho que a gente já passou disso, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que positivar impacto, a gente tem que falar menos e agir mais. Então, essa pesquisa veio de uma vontade muito grande de trazer esse conhecimento e que eu sozinha não consigo. Então, a gente abriu como um convite para os colaboradores, pesquisadores que quiserem participar, entrem lá no nosso site depois, tem todo umas orientações de como você fazer parte, mas a gente já recebe matérias-primas de todo o Brasil para a gente fazer análises e registrar e incentivar que esse trabalho também continue andando. É um trabalho, esse projeto de mapeamento é um trabalho que eu sinto que as pessoas se identificam muito, que a gente tem uma vontade de pertencer a algum lugar, né? Então é legal você saber as cores da sua cidade, a regionalidade, saber o que a sua cidade tem, né, em relação a plantas, e isso se desdobra para várias coisas, né? Para alimentação, para medicina sagrada, enfim. Então é legal a gente poder olhar para dentro do nosso bairro, da nossa cidade e do nosso país, né? Trazendo sempre essa promoção da biodiversidade brasileira, né? O Brasil é o país com a maior biodiversidade vegetal do mundo. Eu sempre falo isso, que a gente precisa enfatizar que a gente tem algo muito poderoso aqui no nosso país. E assim como eu estava dizendo que a gente tem muitos projetos olhando para esse tipo de reconhecimento de plantas, esse projeto levou a gente há 3 anos atrás para o Havaí, onde uma empresa contratou a gente para fazer esse mapeamento, esse registro de plantas havaianas. Isso acabou tendo um desdobramento, a gente fez uma coleção para essa marca chamada Olukai, que é uma marca californiana super legal, que tem como conceito a valorização da cultura havaiana. Então a gente foi para lá, foi para o Jardim Botânico, trabalhamos em parcerias com locais para entender um pouquinho da vegetação, foi um pouquinho só que a gente deu uma pincelada numa ilha, mas já deu para sentir assim, a potência desse trabalho, né, das pessoas quererem cada vez mais saber o que tem na sua região, né, tanto de cultura, alimentos e, por que não, de cores. Então, esse foi um trabalho muito legal que a gente desenvolveu. Deixa eu dar um golinho aqui numa água. E aí, com todo esse projeto de pesquisa, a gente começou a sentir a necessidade da gente ensinar o que a gente fazia. Porque a gente viu o encantamento das pessoas, mas que legal, que cor bonita, que técnica legal, que tingimento bacana, que ecoprint maneiro, como que vocês chegam nessas cores? Então a gente resolveu, aí essa é a nossa segunda frente, que é a parte de ensino, né, que a gente compartilha esses saberes que a gente vem aprendendo, né, com o decorrer do tempo. A gente não inventou o tingimento natural, como a gente também não inventou o ecoprint, isso já são técnicas antigas, né, já são saberes antigos. O que a gente faz é uma investigação, né, uma análise dessas plantas e como que a gente faz para inserir elas no nosso cenário atual, né. Então, quando a gente compartilha também, a gente também aprende muito, né.
Então, a gente tem a nossa linha de cursos, workshops e capacitações empresariais também. Cada vez mais empresas têm procurado a gente para levar um pouquinho desses saberes para uma empresa, para um cotidiano, né, para um âmbito de gerenciamento de pessoas, para poder também trazer um pouco de leveza, um pouquinho de conexão com a natureza e um pouquinho de cores, né. Então, a gente já viajou aí o Brasil bastante, levando esses cursos, além dos conhecimentos, os cursos, a gente tem conexões e reconexões, né, descobertas e redescobertas. As pessoas redescobrem vontades e desejos de pintar, de se sujar com tintas, memórias afetivas que surgem de férias na casa dos avós, e que era feito tingimento natural, que era feito tintas. Então, é uma ferramenta, assim, muito poderosa e muito sagrada. Então, todo trabalho nosso, a gente pede licença mesmo para o reino vegetal, para a gente poder estar trabalhando com isso, porque não somos nós que estamos trabalhando com a natureza, né? A natureza que está aqui trabalhando junto a gente e colorindo os nossos dias. Então, a gente tem muito respeito, primeiro pelas pessoas, né, que investem no nosso projeto, e também por toda a matéria-prima que a gente coleta e como a gente coleta e por que a gente tem esse trabalho. Com a pandemia, e já era também uma vontade nossa de ampliar os acessos, porque a gente está em Brasília, e às vezes, para levar os nossos cursos para outras cidades, a logística, né, era muito grande, a gente leva panela, fogareiro, toda a matéria-prima, é muito difícil, muito cansativo. A gente entrou, né, no universo online, então desde o ano passado que a gente está com os nossos cursos online, que tem sido bem bacana poder ampliar aí e acessar pessoas que não poderiam vir até Brasília, ou que seria mais difícil da gente se conectar, conhecendo novas pessoas, né, novas iniciativas também nesse âmbito online. Eu sempre fui um pouco receosa do online, mas tem sido muito bom. Então, eu estou querendo mostrar isso para vocês também, para mostrar para vocês essas frentes que vem desenvolvendo através da nossa prática, né? Então, a gente saiu da pesquisa, a gente não saiu, a gente continua nela, mas a gente está vindo, estou contando essa trajetória para vocês da pesquisa, do interesse desses consumidores, então a gente passou para a parte do ensino, e aí nos cursos a gente sempre faz avaliações, né, com os alunos, de como foi o curso, né, como foi o aproveitamento, você conseguiu colocar a mão na massa, e a gente conseguiu perceber que uma parcela desses alunos não colocava a mão na massa porque não tinham tempo, ou porque não tinha estrutura, ou porque às vezes também não tinha esse foco. Então foi aí que a gente desenvolveu a nossa terceira frente, que é a nossa linha de produtos, que eu chamo de protagonismo criativo, né? A gente desenvolveu, por exemplo, uma linha de corantes naturais, que no curso de tingimento natural, você aprende desde o processo de extração, do tratamento do tecido, uso de mordentes, modificadores, para você fazer o seu tingimento. E, às vezes, a pessoa não tem aquele objetivo de aprender todo esse caminho e também não tem tempo. Então, eu fiquei pensando numa maneira prática de fazer, não é cortando o caminho, porque tanto o desenvolvimento do tingimento natural e todas essas técnicas têxteis, a gente precisa de tempo. Tempo, clareza, leveza, para a gente poder fazer as coisas e também poder se dar esse tempo, né? Porque, no fundo, a gente está querendo se conectar com alguma coisa. Seja com a gente mesmo, seja com a natureza, com alguma habilidade manual. Então, a gente desenvolveu essa linha de corantes, que é um dos nossos carro-chefes hoje, onde você consegue fazer com facilidade o seu tingimento na sua casa, com uma panelinha antiga, e a nossa linha de tintas e pigmentos também, né? Então, tem pessoas que não têm essa disponibilidade, ou também não têm esse objetivo de fazer um curso da planta ao pó, onde você desconstrói aquela planta e traduz em um pigmento e faz uma tinta. Às vezes a pessoa quer só a tinta para pintar, né? Então a gente percebeu isso, né? Essa coisa de você estar bem ligado também na intuição, mas também com algo palpável, analisando ali o mercado, analisando quem compra de você, perguntando quem compra de você, qual, né, o feedback, onde pode melhorar. Eu acho isso muito importante. Acho que muitas empresas falham
em relação a isso hoje. As redes sociais estão aí para abraçar essa causa também, aproximar a gente. Então, perguntem para as pessoas, né, o que elas querem, como elas querem se comunicar, como elas querem criar. E esses produtos, essa nossa linha de produtos, que a gente chama de protagonismo criativo, é isso, você ser o protagonista do seu processo criativo ali, com a sua tinta, né, que você sabe de onde vem aquela matéria-prima, você se conecta de alguma maneira. Minha cachorrinha tá aqui, gente. Se ela latir, já estão avisados. Bom, passando aqui dessa linha de produtos, a nossa quarta frente, não a última, porque eu acredito que a gente vai ter mais pelas frentes, que é a união aí da teoria e da prática do nosso trabalho, para a gente mostrar que é possível e é viável a gente ter e a gente obter produtos de origem, né, de um pigmento natural, de um corante vegetal, e como tocar uma tinturaria natural. Então, a gente tem um serviço de tinturaria natural, que hoje o nosso foco é a tinturaria natural empresarial, então a gente trabalha com um pedido mínimo, a gente atende pequenas, médias e grandes empresas, a gente trabalha com uma cartela de cores sazonal, então a gente está sempre olhando a época daquela planta que a gente vai utilizar, a gente está sempre trabalhando com parcerias, apoiando os nossos parceiros locais, a gente tem parcerias com supermercados, com mercearias, com a agricultura familiar, com várias pessoas da agrofloresta, que fornecem para a gente esses resíduos que iriam para o lixo, né, então lixo de um segmento acaba virando a nossa matéria-prima, além de outras coisas, então a gente olha muito para essa questão da sazonalidade das cores que a gente oferece dentro da nossa tinturaria. A cada ano a gente faz um giro para não sobrecarregar a produção ou o nosso fornecedor e para a gente trazer sempre cores novas. A gente não desenvolve uma cor personalizada, é o cliente que trabalha com o que tem disponível naquele momento para a gente poder contar essa história juntos, né? Dessa história do tingimento natural, da matéria-prima regional, da onde ela vem, né? Aqui algumas imagens de alguns produtos que a gente já desenvolveu. A gente trabalha hoje na tinturaria com tingimento natural, com impressão botânica, com shibori e com pintura também em tecido. Esses são alguns dos nossos produtos. Foi muito legal esse movimento da tinturaria, porque a gente acaba não ficando só no vestuário roupa, né? A gente foi para sapato, a gente foi para telas, para mobiliários, né? Então, assim, a gente conseguiu expandir e trazer esses parceiros, porque a gente não consegue fazer tudo, né? Então, se você trabalha com calçado e quer dar uma cor natural para a sua coleção, né, conversa com a gente fala que a gente colore as suas ideias, né, com os pigmentos naturais. Bom, essas são as nossas 4 frentes, né, a pesquisa, ensino, produtos e os serviços, e esses são, o nosso modelo de negócio, ele é baseado, né, no resgate desses saberes tradicionais, né, essa valorização da nossa biodiversidade brasileira, que eu acho muito importante, essa prática, mas de repente você não ficar também só buscando referências da América do Norte, né, aquele vermelho vivo, né, da Rubia tinctoria, que a gente não tem aqui por uma questão cultural e climática também, da gente olhar o que a gente tem, né, aqui a gente não importa pigmentos, a gente não importa matéria-prima de outros continentes, a gente está sempre trabalhando com o que a gente tem aqui, né, apoiando, né, os nossos parceiros produtores e também estabelecendo aí soluções ambientais sustentáveis. Aqui eu quase não utilizei a palavra sustentabilidade, porque eu acho que um negócio sustentável, ele não precisa estar se dizendo sustentável o tempo todo, né, a sustentabilidade é muito mão na massa, então eu acho que é preciso a gente ter transparência, né, realmente falar com verdade, com propriedade, né, em cima dessas técnicas, desses saberes. Eu sinto que tem muitas empresas novas surgindo de tingimento natural, impressão botânica, mas eu sinto que tem
uma questão, assim, superficial, assim, de atuação, sabe? Eu acho que a gente precisa mergulhar mais para a gente ter mais retornos positivos, como eu falei no começo. Acho que a gente precisa falar menos e agir mais, sabe? Unir esses saberes com a tecnologia, como que a gente pode avançar e como que a gente pode construir um mundo mais colorido, né? Naturalmente, vamos dizer assim. Bom, foi essa a minha contribuição. Deixa eu sair aqui da apresentação. Não sei se eu estourei o tempo, não sei se eu ainda tenho tempo. Você ainda tem tempo, mas eu posso começar fazendo uma pergunta, pode ser? Ó, eu saí da apresentação? Vocês estão me vendo? Saiu, estamos te vendo Beleza. direitinho. Joia, perfeito, então. Meninas, maravilhosas as falas de vocês, assim, bem complementares, né? Acho que era essa a intenção mesmo, que uma professora falasse do conteúdo geral sobre aquele assunto e outra pessoa te trouxesse mais essa questão do empreendedorismo. E aí, assim, Maibi, acho que a grande dúvida, assim, dos meus alunos, das pessoas que conversam comigo, é que elas falam, cara, mas como é que eu começo isso? E como é que você começou, assim, quando veio, é isso, vou montar uma empresa, eu tenho esse conhecimento, eu posso vender, né? Você começou por uma frente específica, como foi esse seu processo? Bom, eu trabalhei no mercado né, da moda aqui em Brasília por muito tempo. Eu trabalhei em chão de fábrica, fui gerente de produção. Então, eu trabalhava com a missão de minimizar o tempo e maximizar os lucros, né? Eu era essa pessoa. E isso começou, assim, me angustiar com o tempo, assim, a gente começa a se questionar, né, em algum momento na vida, assim, o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo e para quem eu tô fazendo. E dentro dessas investigações, eu quis estudar um pouco esse lado B da moda, foi aí que eu fui passar um tempo fora do Brasil para fazer um curso de inglês de 6 meses, acabei ficando 6 anos e fiz uma especialização em sustentabilidade na indústria da moda. Nesse mestrado, foi aonde eu comecei a desenvolver a ideia de se trabalhar com tingimento natural. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei com essa frente de pesquisa, né, para entender como que tudo funcionava, e comecei a desenvolver peças de roupa para amigos, para familiares, né, e comecei a sentir essa curiosidade das pessoas, né, como que você fez, né, da onde veio essa cor, como que é esses processos, né, então, da pesquisa eu passei para o produto, e do produto eu passei para o ensino, que foi quando a gente começou a compartilhar. Então, assim, não foi nada pensado, assim, fechado, né? Foi algo muito intuitivo também de sentir. Eu nunca esperava que eu ia ter um projeto como a Matricária hoje. É um projeto que está crescendo, né, a cada dia mais. Eu sinto que as pessoas estão cada vez mais se aproximando. E eu sinto que, assim, é uma coisa também de estar no lugar certo na hora certa, sabe? A gente está vivendo tudo isso, não é à toa, então a gente também está buscando ferramentas de conexão, né? Então eu sinto que é por isso que projetos estão crescendo em relação a esse tema, né? Antigamente você colocava um hashtag tingimento natural, você encontrava 2, 3 profissionais. Hoje em dia você tem inúmeras, isso é maravilhoso, né? Ver esse movimento todo crescer. Mas nada foi pensado, sabe? Foi tudo, assim, tudo muito pequeno, ainda é pequeno. A Matricária hoje funciona aqui na minha casa. A gente sempre brinca que fala empresa de fundo de quintal, é empresa de fundo de quintal com muita honra, que aqui é no quintal de casa que a gente está. Eu já ocupo aí quase que 60% da minha casa, tanto que a gente está até com a casa à venda para ter um espaço maior, porque eu quero ter o meu jardim tintório, eu quero poder cultivar as minhas próprias plantas tintoriais. A gente tem parceiros que cultivam plantas que a gente acaba utilizando, mas eu também quero poder botar a mão na massa, então quero uma terrinha para poder plantar. Então foi assim que eu comecei, sabe, Breno, assim, com a pesquisa, com a produção de peças de vestuário e antenada nesse movimento que estava acontecendo, qual que é a parte desse projeto que as pessoas mais se encantam, né? Hoje eu sinto que é muito a parte da pesquisa, as pessoas querem muito saber que cor que é Minas Gerais, qual que é a cor do Rio de Janeiro, onde estão essas plantas e como que a gente pode também
não ficar só no raso do tingimento, como que a gente pode expandir, né? Como que a gente pode ir para tintas, para desenvolvimento de pigmento, como que a gente pode escalonar esse tipo de trabalho, porque hoje, se todo mundo resolver fazer tingimento natural de folha de eucalipto, de urucum, daqui a pouco a gente vai ter um problema de um impacto negativo no meio ambiente, de um devastamento aí ambiental. Então, a gente precisa realmente de incentivo para que plantas tintoriais sejam cultivadas para esse fim, para que a gente cada vez tenha mais parcerias com pessoas que já cultivam plantas que a gente possa utilizar. Eu acho que falta de comunicação, sabe, entre as pessoas, para a gente utilizar os resíduos de uma indústria, né? Eu acho que, assim, primeiro, acho que tem uma questão cultural nossa do Brasil, que a gente está sempre reutilizando, a gente está sempre reaproveitando coisas de outras indústrias, sendo que a gente tinha que gastar essa energia para redesenvolver, fazer um redesign para que não tenham resíduos, né? A gente tem que mudar a maneira de produzir, ao invés de estar sempre reaproveitando. Então, essa é uma questão. Mas, enfim, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu super bem. Essa sua constatação, assim, várias vezes eu converso com as meninas justamente isso, a gente vai vendo que os biomateriais, muitos deles, na verdade, são resíduos de outra indústria, né? Então, você fica, meu Deus, quanta coisa que só falta, sabe, juntar ali o final das pontas e falar, gente, isso aqui é outro negócio, né? Sim, sim. Tati, enquanto você falava, surgiu aqui uma pergunta perguntando sobre os mordentes, assim. E acho que é uma dúvida também que vários alunos que já experimentaram, ou que começaram a trabalhar com tingimento e ecoprint, eles sempre ficam assim, gente, mas onde é que eu encontro esse raio desse negócio chamado mordente? Tu sabe, Breno, que na última eu fiz um trabalho, até não posso divulgar ainda, mas lá por junho eu acho que eu vou divulgar, um trabalho de ecoprint eu fiz agora no verão, e eu precisava muito do alumen, porque para mim é o que mais deixa a cor mais próxima, fiel do original. E aí eu não encontrava. E assim, no meio da pandemia, encontrar. Né? Porque eu não tenho um estoque muito grande, eu não compro direto das indústrias, porque eu faço muito experimento, assim, mas eu não chego a produzir como a Maibê, em escala maior. E aí, o alumen, farmácia não tem mais, a menos aqui no sul, assim, não encontrei. Eu fui encontrar em lojas de cosméticos. Mas, assim, o ideal é que vocês busquem, dependendo, obviamente, da quantidade que vocês fizerem, mas que vocês busquem direto com as indústrias químicas, porque também se a gente for comprar direto na loja, é um potinho muito pequeno, não rende, né? Então, tentem buscar direto nessas lojas de produtos químicos. Maravilha. A primeira vez eu comprei da Matricária. Eu não sei se a Maibê vende, mas ó, já é uma fonte aí. Eu na época que eu comprei, tinha. A gente comercializa aqui o alumen, o sulfato de ferro e o tanino, né? Mas a gente também sempre enfatiza que os nossos alunos não são reféns, né, dos nossos produtos, que tem tudo aí na internet. Então, quem está buscando alumen, a gente vende aqui. Quem não, né, optar comprar em outro lugar, o Mercado Livre você encontra também. E tem uma empresa chamada Química Sul, que vende um lote de alumen, só que o pedido mínimo são 50 quilos, né? Então, aí precisa de uma produção um pouco maior, né? Aí a turma, comprem os 50 quilos. Também dividir. Eu comprei a última vez pelo Mercado Livre um pacote, acho que de 1 quilo. O extrato de ferro eu nunca fiz, assim, mas eu sei que dá para, a partir de pregos enferrujados, dá para fazer tua própria receita, mas nunca testei. Muito bem. Se vocês quiserem fazer também perguntas uma para outra, né? A Tati ficou com alguma curiosidade em relação ao trabalho da Maibê. Fiquei com curiosidade com o projeto, na verdade, Maibê. Como é que faz para participar? Caso eu queira, por exemplo, contribuir de alguma forma com plantas aqui do Sul, como é que funciona? Então, a ideia é
convidar vocês como pesquisadores, né? Então, a gente tem algumas orientações no nosso site, mas eu vou passar aqui rapidamente, para você, primeiro, né, observar a sua região, né? Qual é a vegetação predominante da sua região? Porque tem gente que nunca olhou para isso. E, de repente, com essa pergunta, qual a cor da cidade, a pessoa fala, opa, mas aqui na minha região tem muito pé de jatobá, né? E será que isso é uma coisa, né, desse bioma onde eu tô? Então, a primeira coisa é convidar você a sair de casa e observar a sua cidade, né? E observar a vegetação das coisas que tem perto de você. E assim que você identificar algumas espécies, você fazer uma coleta em pequena escala, lembrando sempre de plantas venenosas, plantas mortas, parques nacionais, áreas de preservação que não se pode coletar nada, fazer alguns testes caseiros, né, de infusão ali para ver se consegue, né, liberar algum princípio, né, algum potencial ali de pigmento, dando certo, coletar essa matéria-prima e mandar para a gente, que aqui a gente faz todas aquelas análises que a gente mostrou no começo. O tingimento, a tinta, a impressão botânica e o pigmento. E a gente vai montando esse catálogo, né? A ideia é que os participantes, né, os colaboradores, sejam mencionados na nossa pesquisa também, como pesquisadores, porque é uma pesquisa, né, colaborativa. Então, é mais ou menos isso, mas está lá no nosso site, matricaria com 2ts.com.br/cidades coloridas, tem lá todas as instruções de como participar. Tati, vai ter um prazer ter a sua participação aí. Vou dar uma olhadinha, assim, porque eu sempre tô catando, assim, às vezes eu vou passear com os cachorros e volto cheia de plantas e... Ai, vou fazer um ecoprintezinho hoje, no fim de semana, né? Vou testar alguma coisa. Mas eu vou dar uma olhadinha, assim. Legal, bom. Bom, o pessoal tá perguntando aqui de tinta de cabelo, né? Eu tô vendo aqui, bombou. A gente está numa fase de testes, né? A gente sabe que as tintas naturais, até a rena, né, que é a mais famosa, ela acaba saindo com uma facilidade mesmo. E a gente não está aqui para substituir a tinta sintética pela tinta natural. A tinta natural, ela realmente tem uma durabilidade menor, né, por ser natural. Então, a gente está nessa parte dos cuidados. Se pinta o cabelo e se lava com o quê? Porque se você lava com um shampoo tradicional, é um modificador de cor, altera o pH. Então, você passou uma tinta ali que é feita com um barbatimão, que é mais um rosé, você usou o shampoo, ela ficou esverdeada. Então, aí vai ter que ter uma linha também de tratamento, né, depois. Então, a gente está nessa fase. Eu acho que esse ano ainda não sai, mas no próximo ano sai essa linha de tinta de cabelo natural. Muito legal. Teve uma pergunta da Bruna também, daquela pergunta... Ah, meu Deus, da onde saiu esse roxo? No seu penúltimo slide, acho que tem alguma coisa roxa. E aí ela estava perguntando de qual planta é. No Roxo. penúltimo, antepenúltimo, nos últimos slides. Deixa eu voltar aqui, então. Dá uma olhadinha aí nos seus últimos slides. Foi esse, Bruna? Bom, se foi, esse daqui é o crajiru. Aqui é uma impressão botânica seguida de um tingimento com folhas de crajiru. Para quem não conhece, o crajiru é uma planta nativa brasileira, da região do norte do Brasil, tem um potencial tintório incrível, tanto para impressão botânica quanto para tingimento natural. Coloquei os dois processos junto, porque não ia dar tempo de falar do ecoprint e do tingimento. Mas ali, quando eu falo em vapor, é do ecoprint mesmo, não é do tingimento. Eu não conheço, não é tingimento por vapor, por imersão mesmo, eu faço por imersão. E basicamente, né, Tati, você abre o tecido já preparado, limpo, com mordente, vai distribuindo ali as plantas, enrola isso no tubo de PVC, amarra isso. Isso. E deixa ele normalmente eu coloco por exemplo, assim, a folha eu coloco voltada para baixo, tipo assim, eu não tenho nenhuma folha aqui.
A Mas parte de cima dela virada para baixo. Não, a parte de cima da folha virada para cima mesmo, né? Então, mas também, e aí o que eu faço? Eu coloco uma camada de tecido, coloco as plantas e depois coloco uma outra camada de tecido para meio que fazer uma separação, né? Para não vazar, no caso, o corante de uma camada para outra. Tem pesquisadores, enfim, que não usam esse tecido para isolar, né? Que fazem direto, mas aí é uma opção. E quando eu colocando o tecido em cima, eu percebo que, às vezes, algumas plantas, elas também têm potencial tintório na parte de cima. Então, assim, na maioria das vezes, para mim, o que deu mais resultado foi a parte de baixo da planta em contato, né, com o tecido. Uhum. Mas, às vezes, experimentando, dá outros resultados também. Beleza. Bruna... sim. Valeu, Vitória. A Bruna mandou aqui também uma pergunta para saber como é que ela faz degradê. Como é que ela pode fazer um degradê utilizando aí os tingimentos naturais? Pode ser tanto Tati quanto Maibis, então você é à vontade, tá? Pode falar. Ativado. Estava desativado. Vou falar aqui como eu faço um degradê rapidinho. Eu geralmente a gente tem uns canos de PVC, alguns pedaços de madeira redondo, quase como um cabo de vassoura, assim, cortados. E a gente enrola o tecido nessa vareta e vai descendo o tecido aos poucos na panela. Isso vai mexendo ele para deixar sem aquelas separações, né? Mas aí é experimental, né? Assim, cada um vai achando uma maneira diferente de fazer, de criar esses efeitos de degradê. Mas é mais ou menos assim como a gente faz aqui. Beleza. Pedro pergunta qual que é a cor que normalmente é mais usada? Qual é a campeã? E de qual planta que é? E aí, Tati? Eu acho que depende muito. Eu sempre digo assim, depende qual é o teu objetivo final, assim, como um resultado. Eu quero uma tonalidade X, Y, Z. Claro que tem as plantas que são mais acessíveis, né? Os corantes que são mais acessíveis. A cúrcuma, por exemplo, que é esse aqui que eu tingi durante a pandemia, que era o mais acessível, eu poderia comprar no mercado público se eu quisesse, né? Mas eu acho que é muito relativo, assim, eu não sei, talvez a Maybay até possa dizer qual para ela é mais comum, né? Mas eu acho que depende muito do resultado que a gente quer. Qual que tem mais saída? A cor que a gente mais usa aqui, que na verdade é a minha favorita, que eu falo que ela é a rainha das cores, é a casca da cebola, né? É aí um resíduo. É lindo. E para ecoprint também é lindo. A gente consome quase todos os dias. A gente tem uma gama de cores, assim, quase que infinita, porque você consegue um amarelo vibrante, um mostarda, um ocre, um verde claro, um verde escuro e um cinza. Tudo com a casca de cebola, dependendo da panela que você usa, do mordente que você usa. Então, tem gente que acha ela menos importante, mas eu acho a casca de cebola, assim, maravilhosa, rica em tanino, uma cor durável, sólida, linda, maravilhosa, não fica com cheiro de cebola, não se preocupem. E é isso, experimentação também. E a matéria-prima que a gente tem mais parceria, então que a gente cria mais vínculos, é a casca de cebola. Maravilha. Vou fazer a última pergunta para a gente encerrar aí a nossa noite, é da Mariana. Ela está falando que ela está fazendo um trabalho de estamparia natural, e acho que ela está fazendo a estamparia com carimbo, né? Como é que ela consegue tornar a tinta dela mais concentrada para ela fazer o carimbo? Acho que é um pouco mais viscosa também, né? Para utilizar como carimbo. Ideias? Bom, na nossa estamparia aqui, a gente utiliza as tintas naturais que a gente faz na redução, né? Então, você vai ali reduzindo no sentido de isso vai, né, fervendo ali, e você vai deixando evaporar, e você vai cada vez ficando com uma tinta mais concentrada, vamos dizer assim. E aí você pode aplicar, né, vários tipos de goma para você fazer uma tinta e ter uma absorção.
É assim mais ou menos que a gente faz, e convido você para fazer o nosso curso de estamparia com tintas naturais também. Muito bem. Tati também quer complementar alguma coisa? A tinta eu nunca Nunca testei, trabalhou com a assim. tinta, né? Não. Beleza. Era até uma dúvida, assim, se a Maybe também já trabalha com algum tipo de tinta para serigrafia, vamos dizer assim, né? Com a mesma utilidade da serigrafia, Sim, mas com uma base natural. sim, a gente tem o nosso curso de tintas naturais, onde a gente ensina a fazer a tinta para aplicação tanto em papel quanto para tecido. E aí a aplicação é livre, né? Mas a gente mostra algumas maneiras, né, de aplicar a pintura livre, o stencil, a própria serigrafia. Eu utilizo muito telas de serigrafia para tinturaria natural, né, empresarial. Então, clientes mandam para a gente as estampas, os motivos, a gente faz a tela e faz a estamparia. E a gente também tem a técnica da estamparia com mordentes, né, que você cria uma solução com os mordentes, né, faz a sua estampa no tecido, depois você tinge, aí você revela aquela estampa que você criou. Também é uma técnica bem interessante. A primeira coisa que eu posso te dizer como dica é não queira controlar os tons, porque quando a gente abre para o inesperado, para o experimental, a gente se conecta de diversas maneiras, né, em diversos níveis, assim. Então, essa é a primeira coisa. Mas eu hoje, como tenho uma tinturaria natural, eu preciso de um certo controle, porque eu tenho uma cartela de cores, eu preciso apresentar uma cor que seja pelo menos próxima àquela. Então, é no método da pesagem mesmo, né? Quanto de matéria-prima você utiliza, para quanto de água, para quanto de tecido, né? Então, você organizar isso quase que num registro. A gente até tem aqui um diário de tingimento natural, onde tem o passo a passo para você registrar, porque é muito importante você registrar o método que você utilizou naquele dia, a quantidade de água, o tipo de panela que você utilizou, a quantidade de matéria-prima, e você também vai observando que a água, às vezes tem um pH um pouco mais ácido, um pouco mais neutro, né, e isso modifica a sua cor resultante, né, a época que você colheu aquela matéria-prima, o tempo que você deixou aquilo cozinhando, então tudo isso são fatores externos que acabam influenciando na sua cor final. Então, eu não sei se você está num momento experimental, mas vai na experiência, vai sem muitas expectativas de controle, mas se você for chegar nessa parte de apresentar isso como um serviço, aí nessa questão de você realmente registrar os seus processos, para você voltar depois, ler lá a sua receitinha e poder replicar. Até para saber, muitas vezes a gente faz um experimento e não dá certo, é bom ter anotado, até para não repetir o erro, mas se der certo, eu tenho ali receita e vou repetir naquela medida, né? Ou vou fazer alguns ajustes. Eu acho super importante essa questão da receita também. Bem, bem importante. Muito legal. Meninas, queria agradecer o tempo, a dedicação de vocês em compartilhar esse conhecimento. Muito, muito, muito obrigado a vocês, meninas. Breno, queria Obrigada. fazer um adentro aqui. Claro. Eu fiz uma apresentação falando sobre a matricária empresarial, mas eu não falei das pessoas que estão comigo hoje, que fizeram desse projeto ser uma empresa. Então, duas dessas pessoas estão aqui. Uma é o meu braço direito, que é a Dulce Lago, que está aí também conectada, assistindo, que é a nossa gerente de produção, que é o meu braço direito, e o meu braço esquerdo é a Camila Helen, que está aí também, aqui segurando a nossa mão, trabalha com nossa administração, nosso financeiro, com tudo, a gente faz de tudo um pouco, então nós somos uma equipe aí de 3 mulheres fortes, que dedicadas aqui ao desdobramento dessas cores naturais, então quero agradecer a elas também. Demais, gente. Eu também vou fazer um parênteses. Camila Ellen foi minha aluna de TCC.
A coisa mais linda do tio, e foi quando a gente começou a trabalhar com seda, acho que a gente trabalhou tanto com materiais do Weber, quanto com materiais da Casulo Feliz, e ela utilizou os tingimentos naturais. Ela tá aqui É muito, muito firme e legal. forte. Obrigada a presença de vocês. Tati? Obrigada. Obrigadão, prazer ter conhecido a MyB, não conhecia, conhecia obviamente o trabalho. Breno, brigadão pelo convite e estou à disposição sempre. Muito bem, obrigado, meninas. Um beijão, viu?